Prevenção à gravidez na adolescência é o tema de hoje do Câmara Debate, que a gente vai discutir aí em alusão ao dia, ou melhor, à Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. É a primeira lei aí promulgada pelo nosso presidente atual, e Uberlândia saiu na frente promovendo o evento aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, e a gente vai falar sobre isso aqui. E também falar sobre questões relacionadas à gravidez e também sexologia, enfim, vai ser um programa muito interessante para você que é mãe e para você que é adolescente e está começando a namorar. Então, fique com a gente, hein? Para começar aqui, eu queria apresentar os nossos convidados e eu queria muito agradecer a presença da Mônica Lima, psicóloga e professora de sexologia, que fez uma palestra também lá na Câmara Municipal nesta semana. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Mônica. Muito obrigado, tá? Eu que quero agradecer, Fernando, porque é importante esses espaços para falar sobre educação sexual para esses jovens, né? É bem importante esse espaço. Tá. E a gente agradece aqui também a presença do presidente da Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, que é a ICASO, que é o senhor Antônio Naves, e a gente vai saber por que ele está aqui, né? Senhor Antônio, muito obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando. É importante a gente estar aqui discutindo esse assunto. Entendeu? Aí, caso trabalha com a família. E os problemas da família, esse é um problema. Entendeu? Quando a adolescente precocemente fica grávida, ela traz um transtorno para tanto para a família, para os vizinhos, para o empresário, que é doutor, como jovem aprendiz, é um problema. O empresário, ele visa lucro, é difícil ele entender essa situação, acaba recaindo sobre casos essa situação. Entendeu? Hoje nós estamos com 12 jovens grávidas hoje trabalhando, né, que vai afastar e vai continuar recebendo. A lei determina isso, mas é difícil para ela e difícil para a ICASO, que faz a gestão, e o empresário também. Bom, e a gente trouxe aqui o representante da ICASO, porque a ICASO foi, pode-se dizer, do Brasil inteiro, a primeira instituição a promover o evento de prevenção à gravidez na adolescência, que foi agora na primeira semana do mês de fevereiro na Câmara Municipal de Uberlândia. E a gente vai falar sobre isso aqui. E eu queria agradecer também aqui a presença da doutora Eliane Espíndola, que é médica ginecologista e obstetra, e está aqui, né, parou lá a agenda, mudou tudo para estar aqui com a gente para trazer informação, e a gente fica muito grato pela presença da senhora, doutora. Muito obrigado. Sim, parabéns pela iniciativa, porque isso é um evento de grande importância. Eu digo que a única opção de mudança do futuro realmente é a educação. A única e a melhor opção. É isso aí, informação, conscientização, né, orientação, e esse é o nosso objetivo aqui com o Câmara Debate. E a gente trouxe também, o Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois vereadores, não poderia ser outra pessoa melhor indicada, que é a doutora, que é médica também, né, oftalmologista, que é vereadora, a doutora Jussara Matsuda. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui, doutora. Muito obrigada a você, eu que agradeço, e é um prazer estar aqui junto com vocês, junto com as doutoras, né, com a nossa professora também, né, de sexualidade, com o senhor que veio aqui representando a ICASO, que é a instituição que tem mais de 50 anos em Uberlândia, e nós temos muito respeito pelo trabalho que eles desenvolvem lá dentro da ICASO. Então, eles acolhem muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, e essa semana lá na Câmara foi uma semana muito bonita, uma semana onde a gente trabalhou as informações, a doutora esteve conosco lá, levando, você também, e levando essas informações que são extremamente importantes para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Então é um prazer enorme estar aqui, podendo dividir esse espaço com todos vocês. Bom, eu já trago algumas informações assim que demonstram a importância desse tema, né? Tem aqui índice de gravidez na adolescência entre 15 e 19 anos de idade. O Brasil é o maior índice da América Latina, são 68,4 filhos nascidos no país nessa faixa etária, contra 65,5 nascidos na região. É um relatório da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado em março do ano passado, e no mundo todo a média é de 45 nascimentos a cada 1.000 adolescentes nessa faixa etária, né, de 15 a 19 anos. E a gente começa aqui com o seu Antônio, porque
A lei ela foi promulgada pelo presidente da República agora em janeiro, dia 4 de janeiro, e estabeleceu que o evento seja realizado em todo o país, né, nessa primeira semana de fevereiro. E Uberlândia saiu na frente através da ICASO, que trabalha com jovens. Então eu queria que o senhor primeiro falasse sobre o papel da ICASO no trabalho com esses jovens na cidade de Uberlândia e de onde surgiu a ideia de sair na frente, senhor Antônio. Ó, veja bem, contar a história da ICASO, voltar lá atrás, o porquê do adolescente com a ICASO, é gratificante. Por quê? A ICASO foi criada em 1967 com o objetivo único naquela época de tirar mendigo da rua. E eu fui presidente em 74, pela primeira vez. E como tirar essa família do assistencialismo, da paternidade, paternalismo, de estar dando alimentação sem trabalho, porque o que fazia antes foi através do jovem, foi dos filhos do mendigo. O primeiro trabalho que a ICASO fez foi buscar o filho, resgatar o filho através do trabalho, tudo mais. E chegamos, tem dados importantes, que aquele jovem que recebia aquele dinheirinho do primeiro emprego, que era um contrato laborativo remunerado, não existia a lei do jovem aprendiz, eu até costumo dizer que a lei do jovem aprendiz foi copiada pelo trabalho que a ICASO fazia, esse jovem começou a manter a família. Houve a recuperação da família através do jovem. De lá para cá, nós implantamos, atendendo a lei do jovem aprendiz, em 1990, começamos o trabalho com o jovem aprendiz, e no total todo, pelos arquivos que a gente tem, passou pelo caso mais de 44 mil jovens. Desde aquela época. Né? A gente sabe, porque a gente está próximo, é muito difícil a pessoa que está longe não ver, mas a ICASO fez a diferença na sociedade. Entendeu? Com 44 mil jovens trabalhando, preparado para o trabalho, entendeu? Foi preparado para participar de um RH, de um recrutamento de seleção, e passar no recrutamento de seleção. Mudou o comportamento do jovem com a sociedade, saber cumprimentar, agradecer, pedir licença, e mais ainda, nós ensinamos o jovem a beijar a mãe de novo. O adolescente deixa o carinho da mãe, entendeu? Pela rebeldia. Respeitar a família. A gente faz isso. Honrar pai e mãe, então, né? Isso foi muito gratificante. E vem os problemas, cada época é diferente. Na época de hoje, nós estamos enfrentando esse tipo de problema. Quando eu vi a lei promulgada, sancionada, foi uma senadora que apresentou essa lei há 10 anos atrás, uma senadora do Maranhão, e ela foi sancionada pelo presidente. Quer dizer, os outros presidentes não preocuparam com isso. Quando eu vi, eu falei, nós vamos sair na frente. Buscamos todo tipo de consulta, como que nós íamos arrumar recursos para fazer esse evento, e caímos na Câmara Municipal. Liguei para o Baiano, prontamente, vamos junto, dona. Eu achei bom isso aí, vamos junto. Entendeu? Eu acho que foi muito bom para a ICASO, foi muito bom para os jovens, foi muito bom para quem participou, entendeu? As pessoas que, como a Mônica, a doutora Espírito está aqui e os outros que participaram, foi muito bom, porque a maior conquista hoje dessas pessoas é que a ICASO passou a ser deles também agora. Foi muito mais. A gente busca um objetivo e atinge outro. Hoje são todos sócios honorários da ICASO, tem um compromisso agora de votar e ser votado, de ajudar a fiscalizar a ICASO, proteger a instituição que é de Uberlândia. ICASO não tem, ninguém é dono da ICASO. Estou lá porque alguém não quer. E eu espero que algum desses que participaram através desse evento passe a querer a ICASO. A ICASO precisa de proteção. Precisa de proteção, de alguém que fiscaliza, gente que alerta, gente que denuncia, entendeu? Essa é a ICASO, entendeu? E outra coisa, ela foi idealizada com todas as forças vivas da cidade, inclusive todas as religiões. Na fundação da ICASO eu estava lá com 21 anos de idade. Estava aí, Igreja Católica, Presbiteriana, Evangélica, Espírita, Maçonaria, Rotary, Lais, Prefeito de Direito. Isso é a ICASO. Então, a ICASO, assim, ela não tem dono. Ela é da cidade de Uberlândia. Entende? Eu estou lá, eu sou passageiro, e estou ansioso que alguém me aproxime de mim e aprenda um pouquinho do que eu sei, porque até hoje eu estou aprendendo muita coisa ainda. Eu costumo dizer que eu sou o jovem aprendiz mais velho da ICASO.
Antes, seu Antônio, de falar da questão aí do problema que pode ter na vida profissional dessas pessoas, né, que na juventude fiquem grávidas, eu queria que a Mônica falasse um pouco sobre a questão psicológica, a doutora Eliane sobre a questão patológica, física, e a doutora Jussara também em relação a legislações, né, vigentes em relação a isso. Mônica, o que muda assim na cabeça, né? A menina de 15 anos, 14, fica grávida, não quer dizer que a vida atrapalha, mas muda completamente, né? Assim. Muda, isso é fato. Eu fiquei escutando essas estatísticas e eu fiquei pensando, com esse número de informação que tem hoje, mesmo assim elas ainda engravidam. O que eu vejo é que elas engravidam pela empolgação e acham que vai acontecer só com a coleguinha, não vai acontecer com elas. Não, comigo não vai acontecer, é só uma vez, né? E aí não vai acontecer. Mas a vida muda, porque são sonhos que passam a ser... param, aqueles sonhos vão parar. Eu sonho em entrar na faculdade, mas vai ter que esperar os 9 meses. Vai ter que pelo menos fazer um pré-natal, vai ter que se cuidar, vai ter que ter um repouso. Então, o que acontece com esse jovem? Não vai atrapalhar a vida, eu não gosto nem dessa palavra, que filho não atrapalha a vida. Na verdade, muda o rumo, aí eu tenho outras prioridades. Então, ao invés de eu focar ali em estudar, primeiro eu tenho que pensar como que eu vou gerir essa criança, como que eu vou gestar essa criança, quem que vai me auxiliar nisso. E muitas vezes, essas adolescentes, elas não são não tem aí na estatística, mas a maioria das vezes, elas são de uma classe média baixa. A maior incidência. A maior incidência então já não tem alguém para auxiliá-las. Então fica mais difícil economicamente para elas, né, porque ainda não trabalham, na maioria que trabalha, e se trabalha, né, doutor Antônio, aí ainda vai ter que custear a família, porque às vezes cuida da família, então vai ter que cuidar do bebê. E muitas vezes essas jovens ainda não têm um relacionamento afetivo duradouro, fixo, né? Vamos dizer assim. E então às vezes não tem um casal ali para cuidar dessa criança. Muitas vezes fica nas mãos das meninas. E recai às vezes também sobre a mãe, né? E às vezes recai sobre a família da menina. A família da menina. Então fica oneroso, fica emocionalmente, né, se a gente for pensar no lado psicológico, é muito difícil, porque a criança vira adolescente e de repente já vira mãe, ela não tem esse espaço para poder amadurecer, para poder enfrentar a vida adulta. Já pula, é como se pulasse uma etapa. Do nada, precisa ter responsabilidade. Virar adulto, de repente. Virar adulto. Já não é fácil virar adulto, mesmo com o processo de transição. Normal, né? E aí tem que virar adulto de uma vez. Então, é um pouquinho complicado, não é fácil e precisa de apoio e muitas vezes não tem um apoio da família também. E nem desse parceiro, né? Porque não se faz um filho sozinho. Sim. Não é assim, né? E como controlar o... Tem o lado do pai, né? Que às vezes não assume, entendeu? Aí depois, mais na frente, é um outro problema para a sociedade, buscar paternidade, colocar o nome dele no registro, se você vai pagar pensão, não tem trabalho, não tem como fazer. Fora uma frustração. Uma criança que cresce, né, sem a figura do pai, né? Aí vem todo um processo, né? Às vezes não assume e some, né? Também. Some. Né? Não é só questão de não assumir, né? Some. E como é que controla esses hormônios borbulhantes aí, vamos dizer assim? Na verdade, não controla, né? Como é que faz? Né? Essa é a fase mais latente da sexualidade, vamos falar assim. É trazer mesmo informação para esses jovens de que vem essa vontade toda, mas que eles precisam pensar nas consequências. Então, não é porque eu sinto desejo que eu vou sair aí, hoje eu fico com esse menino, amanhã com esse, depois com esse. E menino também não, né? Porque tem as outras coisas, tem as doenças. Além do problema além da gravidez que pode vir indesejada, tem problemas sexualmente transmissíveis também, tem, né? Tudo isso. Então, eu falo que não é controlar esses jovens, é conscientizá-los que eles podem ter a vida sexual ativa deles, mas com consciência. E com a pessoa com que eles vão ter pelo menos um vínculo. Mas hoje é o ficar, né? Hoje eu fiquei com fulano, amanhã eu fico com outro.
Como se isso fosse uma coisa boa, né? E ficar por ficar, a gente já viu que tem consequências. Então, dentro de casa, os pais sempre conversaram com esses jovens. Olha, quando você tiver uma pessoa que você gostar dela, traz aqui em casa, vamos conhecer, vamos interagir com a família desse jovem ou dessa jovem, para ter uma união. Mas a gente sabe que hoje não é bem assim, né? Ninguém mais pede permissão para namorar. Na minha época, tinha que pedir o pai, a mãe, para namorar. Antigamente tinha um cinto de castidade, né? Com um cadeadinho lá, né? Também, mas não controlavam muito, não. Nós vivenciamos também um outro lado, que a casa teve a casa de acolhimento de adolescente. Sim. E nós tivemos casa que tinha a casa de acolhimento da criança e tinha a casa de acolhimento dos adolescentes. A vara da infância separava. Então, a mãe que estava lá naquela casa acolhida, tinha a hora que ela tinha que ir lá na casa da criancinha para dar mamar. Foi uma luta para que a gente conseguisse juntar isso. Entendeu? Hoje eu tenho uma funcionária da lavanderia que passou por isso. Eu juntei, ela passou a viver dentro da casa para absorver o filho, para criar afinidade com o filho. Ela só vinha para dar mamar. Criou isso. Hoje as casas acabaram. Hoje o que está acontecendo hoje é a família acolhedora, que acolhe com o compromisso de não ver a criança como parte da família, porque ela pode ser adotada por outra família. Que a criança sofre vários pontos de rompimento familiar. Com a família primeira, com a família acolhedora, para depois ir para a adoção. E vai crescendo. Os processos são demorados e quando resolveu, já é outra adolescente, aquela criança, e que ninguém quer. Isso nós vivenciamos isso em casa. É sério, é muito sério. Eu cheguei a levar essas crianças para minha casa no final de semana. E fui chamar a atenção pelo juiz da vara da infância que eu não podia fazer isso. Então, é difícil trabalhar. A legislação hoje também dificulta essas coisas. Na verdade, é um problema social muito grande, né? A gravidez na adolescência tem muitas falhas nessa situação toda. Eu vejo isso também, a parte, né, na pública, né? Nós precisamos levar informação. O que mais os adolescentes precisam, porque realmente é um período de transição, é uma mudança, não é, doutora, no organismo. Nós estamos ali, os hormônios aflorando, tudo isso, mas nós precisamos ter essa preocupação. E esta lei, eu quero parabenizar a senadora que fez a lei, e ela pôde ser, depois de 10 anos, você veja a situação, um assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, e ela só foi sancionada 10 anos depois com o nosso presidente atual. Então, é importante que se faça essas e outras mais políticas de proteção aos nossos jovens, que eu sempre digo que é o nosso futuro. O futuro do Brasil está nas mãos dos nossos jovens. Agora, como assim? Os jovens têm que receber informações. As meninas, por exemplo, que poderiam sonhar, muitas das vezes interrompe aquele sonho dela, inclusive na escola, nos estudos. Então, nós precisamos empoderar as nossas meninas, levando informação, trabalho, meninas essas que já com uma criança não tem condições, o mercado de trabalho se fecha para elas. Então, a base de tudo, e o senhor está de parabéns, a ICASO, mais uma vez, representa a nossa cidade de uma forma belíssima. O senhor está de parabéns mesmo com o trabalho que vem desenvolvendo, mas nós precisamos mais, nós precisamos muito mais. E além, né? O ICASO faz muito, mas a sociedade também, ela tem que participar, né? Tem que se envolver, e nós precisamos de mais. Nós precisamos levar informação e educação dentro das escolas, tá certo? Uma educação sólida, correta, em relação, né, doutora, a menarca, por exemplo, a criança já começa. Daí a pouco tem que ensinar que ela já está, o corpo dela já está se preparando para uma gravidez. Então ela tem que receber informação, não só a menina, mas os meninos também. Eles têm que ter responsabilidade. A gente tem que parar também de colocar toda a responsabilidade em cima das meninas. Os meninos são responsáveis. Eles têm que ter atenção para isso. E as famílias, as mães, os pais precisam conversar com essas crianças sobre uma gravidez
fora do tempo, a gente diria assim. Uma gravidez na adolescência, todas as consequências. E geralmente, de fato, isso acontece nas camadas mais simples da nossa sociedade, é que sofre mais, talvez até por causa não da situação financeira, mas por causa da falta de informação. Que é isso. Então, eu acredito que é isso, e a doutora está aqui para nos falar mais em detalhe sobre outras consequências que são as doenças, né, doutora? O envolvimento aí com um tipo de doenças e tal pode acontecer. Até a questão do corpo também, né? A gente está falando da questão social, de comportamento, mas assim, às vezes uma criança, né, de 13, 14 anos engravida, ela talvez não está com o corpo ainda preparado para aquilo, e são várias consequências patológicas, né, doutora? Hoje a gente pode dizer o seguinte, e é uma coisa que a gente observa no micro ali, né, dentro do consultório. Eu fiz saúde pública há muitos anos, foram 19 anos atendendo saúde pública, e clínica particular não faz diferença. Quando hoje, às vezes, pelo menos na nossa região aqui, que é uma região muito privilegiada de informação, com iniciativas como essa, então a gente percebe que, enquanto existem vários estudos que mostram, por exemplo, que na sociedade atual, em algumas culturas, pai e mãe saíram para trabalhar e filhos sobraram sem a responsabilidade de um familiar, a informação, ela chega. Então a gente insiste muito que a formação não. Por quê? Mídia social. Então hoje o adolescente, ele tem na mão dele disponível informação. Se é uma fonte confiável ou não, aí cabe a essas iniciativas, inclusive, peneirar o que é uma fonte confiável e o que não é. E aí entra também o seguinte, é muito sempre proveitoso, né, essa interação do adolescente e com a maturidade. Por quê? O adolescente, ele mexe na maturidade, né, ele volta a resgatar atitude, volta a resgatar empreendedores. O senhor Antônio é um jovem, né, um jovem aqui, aprendiz, mas a maturidade também leva calma para esse jovem, que às vezes ele é muito impetuoso e acha que a vida dele vai se resolver em 2 anos. Então, realmente, essa fase da sexualidade com relação à parte hormonal não é latente, ela é uma fase totalmente em ebulição. Então, o adolescente, ele determina ali a vida dele e a expectativa que ele vai ter num período muito curto. Então, é um período imediato ali de 2, 3 anos e não precisa ter tanta pressa, você que é adolescente. A vida vai caminhar de acordo com o que ela tem que caminhar, mas vai depender muito desse preparo que ele vai ter. Se ele vai ter uma profissionalização, se ele vai concluir um ensino médio, vai para uma carreira universitária. Em outras culturas, às vezes, não se prioriza tanto a carreira universitária, mas ele é valorizado, por exemplo, num empreendimento técnico. Então, ele tem uma formação técnica. E aí eu acho muito especial o papel da ICASO, porque eu acredito que às vezes falta não só a informação, que aqui pelo menos a gente tem esse privilégio, mas falta trabalho, né? Falta trabalho e presença. Então hoje a gente também tem que começar a resgatar. Eu fico muito feliz quando eu vejo que hoje, diferente de 15 ou 20 anos atrás, a mãe vai no consultório, seja público ou privado, ela vai com a filha. Ela senta ali, ela pode não concordar, mas ela chega e fala, olha, a senhora pode falar com ela sobre anticoncepcional, sobre preservativo, doença sexualmente transmissível, eu preciso que converse. Às vezes ela vai até a revelia do pai. Então o marido, numa sociedade que é machista, ele vai falar que se ela está junto com a filha, ela é corresponsável. Olha, a culpa é sua porque engravidou. Você estava junto com ela. Você que permitiu que ela tivesse a vida sexual dela. Então, isso a gente vem mudando, como vem mudando muita coisa, né? A mulher vem especialmente conquistando esses espaços aí. Mas então, a gente começa a insistir bastante que o que falta é trabalho, porque o trabalho educa, o jovem não está na droga, não está na rua, não está na má companhia. Falta presença de pai e mãe. Você falou um negócio né? Quando você está ocupado, a mente torna... Então, é uma das coisas que eu sempre tenho falado.
quando você fala assim, o número que nós temos hoje 1.300 jovens. Para ser preciso, 1.309. Nós temos 12 grávidas. Então, está totalmente abaixo desse índice que você colocou aí. Da incidência de gravidez. Mas por da quê? adolescência. Porque eles estão trabalhando. E isso eu quero até conclamar o empresário aqui. O empresário, que a maioria deles resiste à lei do jovem aprendiz. Tem dificuldade de contratar. E a lei ela é falha, porque ela não pune o empresário. Só quando ele é fiscalizado, eles notificam ele a contratar. Enquanto que você deixar de pagar uma taxa de incêndio para o Estado, de 1 ano, eles bloqueiam o CNPJ. Mas quando contrata o menino, eles não bloqueiam o CNPJ da empresa. É o que devia fazer. É de uma forma rebelde, mas é a única forma. Hoje eu tenho números, se você entrar no sistema das empresas de Uberlândia, hoje, se todas as empresas atenderem a cota do jovem aprendiz, nós colocamos nada mais, nada menos do que mais 5.000 jovens trabalhando em Uberlândia. Isso faz uma diferença na sociedade. Até o empresário que entender, como empreendedor que é, que o ciclo do dinheiro que circula com mais 5.000 jovens trabalhando e recebendo salário, ele é beneficiado indiretamente por isso aí. Então ele não vê dessa forma. Hoje a minha luta é com a empresa, de contratar. A empresa tem que contratar 10 jovens pela cota dele. Contrata os 10. Quando sai o primeiro, ele não se demora para contratar, para entender a cota. E o órgão público não tem a fiscalização suficiente para estar acompanhando e fazendo com que o empresário atenda. E o empresário que descobriu o que representa o jovem aprendiz na empresa dele, ele passa a assumir com mais felicidade de estar contratando aquele menino. Porque ele acha que é um favor para pôr no menino para trabalhar. E é uma extensão, né, senhor Antônio? Porque olha só, quando a gente considera que, por exemplo, aumenta o risco de pré-eclâmpsia nos extremos de idade. Uma pré-eclâmpsia numa menina de 14, 15 anos, que é uma doença hipertensiva específica da gravidez. Aumenta alguns problemas, alguma comorbidade. Se o empresário ele oferece essa vaga, ele tem um índice de absenteísmo menor na empresa. Os pais dessa menina não vão faltar menos, os cofres públicos vão gastar menos. Assim, ó, tem então, empresas, tudo se estende, é um processo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de uma empresa, entendeu? Que é uma geradora de imposto alto em Uberlândia, que é a Arcon. Hoje eu tenho 80 jovens da Arcon. Sabe quem são esses jovens? São filhos dos funcionários. Vai criando um ciclo da família ali dentro ali. É um ciclo do bem. A satisfação do primeiro, de estar contratando o filho junto com ele está ali como responsável do filho na companhia, muda o clima totalmente. Tanto é que hoje o curso de acompanhamento desse menino, a ICASA está fazendo dentro da Arcon. A sala lá é da ICASA para acompanhar esse menino com assistente social, com psicólogo lá dentro. Então, Jussara, doutora Jussara, a senhora tem um papel importante como representante de ajudar nessa campanha, de conscientizar o empresário da responsabilidade dessa lei e da responsabilidade com esses adolescentes, da formação de uma geração nova. Olha a diferença desse funcionário. Ele passa pela ICASA 6 meses de curso, onde a gente muda o comportamento dele. Depois ele vai ficar lá dentro da empresa mais 1 ano e 6 meses, acompanhado pela ICASA. Quer dizer, quem que buscou esse menino lá no bairro foi a ICASA. Entendeu? Nós abrimos as vagas agora, que esse menino que participou nessa semana aí, são 400 jovens. Se nós tivesse mais espaço, eu te garanto uma coisa, nós tínhamos 4.000 jovens em sala de aula. Você faz a diferença, mesmo que você não arrume emprego para ele, mas você muda o comportamento da sociedade. Porque a social é a responsabilidade de multiplicador. Não adianta você fazer o social aqui hoje, se você não cobra dessa pessoa que você está ajudando, que ele passa para frente o que ele recebeu aqui. Exatamente. Essa é a única saída para fazer uma geração diferente. Geração que emociona, que arrepia com o que faz. Quando você ajuda a pessoa, você emociona. Com certeza. Você dói aqui dentro, fala assim, poxa vida, eu estou vivo, estou ajudando essa pessoa. Nós todos estamos pensando dessa forma. Quando você não muda o comportamento, a adolescente sai de uma gravidez e ela tem grande risco de ficar grávida novamente. Claro, é. É uma psicoeducação, mudando, né? né? Um neném de 1, Comportamento. 2 anos de idade já engravida de novo e vira. Eu sei que foi, eu sei que foi uma semana
de muita felicidade para todo mundo. Eu acho que eu senti Muito produtivo. muito envaidecido, orgulhoso pelo evento, entendeu? A Câmara abriu as portas com muito carinho, todos os vereadores que participou ali, faltou muito pouco vereador participar na semana. A Câmara foi muito parceira. Foi parceira. E aqui a gente tem que lembrar Transmitiu, e falar. o mais importante, a transmissão direta da Câmara no evento. Ao vivo, dia, pela E nós dia temos inteiro. que ressaltar o vereador, o nosso presidente atual, o vereador Baiano. Tem que ser dito a importância que ele está tendo nessa gestão atual de participar. Então, ele é muito, assim, parceiro, e o Baiano, a gente só tem que dizer muito obrigada ao nosso presidente da Câmara, que está muito atuante. Hoje mesmo nós tivemos uma audiência pública, então ele está trazendo assuntos muito importantes para dentro da Câmara. Essa é a primeira vez que traz esse assunto da gravidez e da adolescência para dentro da Câmara, para debater com todos nós, com a sociedade, com as crianças, com a médica que veio também trazer informação, psicólogo. Então, isso é muito importante. Então, a gente já tem que reconhecer o trabalho dos vereadores que estão apoiando, sim, esses eventos. Então, o senhor tem, sim, dentro da Câmara Municipal, o apoio de todos nós. São os 27 vereadores envolvidos, sim, nesse projeto, envolvido, e pode trazer mais assuntos, e venha mais vezes. E aí eu digo a você que está nos assistindo, venha também fazer parte desse momento, que é um momento de mudança. E é muito importante, porque tudo isso que acontece com os nossos jovens, com as nossas crianças, é um problema de todos nós, porque isso reflete, na verdade, na sociedade como um todo. Entende? Isso é um problema social. Então, nós precisamos levar informação, sim, levar educação para esses jovens e o trabalho, entendeu? Buscar alocar essas crianças, esses jovens aprendizes em uma empresa, e quem sabe ali eles podem ter um futuro promissor, gostar do trabalho, gostar ali, estudar, evoluir e trabalhar esquecer naquela... um pouco do namoro, É, né? porque... Não está na hora de namorar. É verdade, né? eu acho que também isso tem outras que ser... coisas, Namorar né? assim, bem sério, né? Eu acho que isso tem que ser dito também, sabe? Uma criança aí de 12 anos, eu fico pensando, tem que ser conversado sobre isso. Eu acredito que não é momento para isso. A vida ainda tem muita coisa, a gente tem que olhar para frente, né? Tem muito por se fazer. Nós mulheres, e aí nós vamos falar de nós mulheres, né? Quer dizer, a situação termina ficando pesada para as mulheres, para você, menina adolescente, porque muitas das vezes o que a gente tem observado é que aquele jovem, aquele rapaz, ele não assume. Então essa criança fica com a menina, a jovenzinha, junto com a família. Então você deixa de estudar, os seus sonhos param pelo meio do caminho, entendeu? Então tem que ter responsabilidade, tem que se informar, sim, tem que procurar a doutora, saber sim como você faz, qual o cuidado que você tem que ter com o seu corpo, como que você vai prevenir, como que você vai fazer. Não pode ter vergonha de falar sobre isso. Entendeu? Se você está pensando em tomar uma decisão, uma atitude, a fazer um experimento, eu diria assim, doutora, você tem que estar preparada para isso. Você não pode fazer isso de uma forma leviana, porque tem consequências. E a consequência é para todos nós, para você também, e para o resto da vida, para você, para sua família, para a sociedade, entendeu? A consequência é de todos nós, e nós sofremos, nós todos, a doutora sofre, você sofre, todos nós sofremos quando a gente vê uma criança tão jovem, com um bebezinho no colo, e que ainda nem o corpo está formado, ela nem é como se ela estivesse brincando com uma bonequinha, ela não sabe a responsabilidade que é ter um filho. É muita responsabilidade. Filho é para o resto da vida. É para o resto da vida. Então tome cuidado, vai se informar assim, vai estudar. Vai estudar, é tão bom, né? Nós mulheres pensar em ter um futuro, né, doutora? Lá atrás nós éramos crianças, quando a gente sonhou que queria ser médica, e a gente focou em cima disso, trabalhou para isso, estudamos, e hoje nós estamos aqui conversando com vocês. Então você que está aí do outro lado nos ouvindo,
faça aí também, traça seu caminho, traça uma meta. É muito bom namorar, é bom, divertir é bom, mas com muita responsabilidade, porque tudo isso tem consequências. É muito bom na vida ter opções, né? Verdade. A história do deixa a vida me levar vale só para a música. Doutora É verdade. E nós aqui, como a gente, né, tem assim, o poder e o dever de como foi dado esse pontapé inicial, por que não semana de prevenção para todos esses adolescentes, falando sobre droga, né, trazendo o pessoal que veio da polícia fazer exposição. Nas escolas, semana sobre doença não só na sexualmente Câmara. transmissível. Né? Tem mais ações para conscientização do jovem. prevenção, né, de cuidar As da pessoas informação. estão disponíveis, né? Às vezes falta, eu falo que sejam instigadas a participar. Então, quando você começa uma corrente do bem, assim, e que vai levando informação, você vai encontrando pessoas pelo caminho que estão disponíveis a participar. E faz toda a mudança. Hoje Né? tudo isso você pode ser feito, tá vendo? Em casa está tudo em casa mesmo. Em todos, até comprar remédio, já compramos, né? Então tem muita coisa para ser feita. Tem uma outra faixa que puxando um pouquinho para o meu lado, que nós precisamos de atentar para o idoso. O idoso está com um sim. problema sério, Sim. entendeu? E hoje, na verdade, eu estava discutindo hoje essa lei de poder fazer esse empréstimo consignado com a aposentadoria do idoso. Acabou com o idoso. Entendeu? Os filhos pegou o dinheiro do avô, do pai, entendeu? E está em situações difíceis isso aí. Precisa de ser E é uma revisto fase isso. difícil que os idosos, assim, que né, produziu a vida inteira, aí quando chega num momento de desfrutar, de ter um pouquinho de lazer, né, doutora, de ficar um pouquinho mais tranquilo e tudo mais, eles entram em depressão, que é o que está acontecendo. Nós temos muitos idosos até com depressão. Por quê? Porque encontram numa situação difícil, porque na hora que era a hora deles aproveitar um pouquinho, eles continuam sendo o sustentáculo da família e sustentando filhos e netos, etc. E às vezes, como provedor, ele ainda tem uma neta adolescente grávida. Ajudar. Bisavô já, né? da E neta, vai né, voltar a adolescente. cuidar de novo, né, desse bisneto. A hora de descansar vai ter mais trabalho ainda, né? As coisas, por exemplo, os hospitais que a gente vai fazer visita, eu tenho encontrado idoso voluntário em portaria, atendendo o pessoal. Isso precisa ter divulgado isso, entendeu? Os hospitais que estão oferecendo isso. No supermercado, Tudo entendeu? voluntário, Como porque empacotadores e tal. porque hoje, na Tudo verdade, voluntário. os problemas estão resolvidos através da ocupação. É verdade. Na verdade, se você tiver com a mente ocupada, o jovem também, quando está ocupado, ele deixa de fazer alguma coisa errada também. Né? Mas Assim, eu acho que foi muito feliz esse evento, acontecimento. né, Entendeu? A gente tem que agradecer muito ao Hospital Santa Genoveva, né, que nos ajudou, inclusive, com recursos para lanche para os meninos. Entendeu? O Guaraná Mineiro, que ofereceu também, a própria Câmara que deu lanche um dia. Entendeu? Você acha que você vai. Esse grupo Construindo. que deu esse primeiro passo não pode dispersar. De jeito, né? Nós temos que estar unidos para resolver o problema de todo mundo, pelo menos Cada um vez pouquinho de cada melhor, um. né? E Pra dar cada vez continuidade. melhor. Os eventos Agora- maiores, melhores e maiores. A gente também Tocando- tem que chegar até as escolas, né? Nós também podemos levar esse trabalho para dentro das escolas. Aproveitando esse momento aqui, que a gente está na sala, né, das famílias de Uberlândia aí, a gente vê muito pai e mãe despreparado para conversar esse tipo de assunto com os filhos, né? E tem alguma, assim, que você poderia passar alguma orientação, doutora Mônica, no sentido assim, falar sobre sexualidade não é falar sobre sexo necessariamente. Não, com dito, certeza. assim, né? A questão é- Que tipo de orientação que o pai ou a mãe pode ter para conversar com o adolescente de 12 anos, de 13 sobre isso? É tentar ver a sexualidade da maneira mais natural possível, porque é algo natural. Não tratar como um tabu. Não assim. tratar como tabu. E o que acontece? Acontece alguma cena de sexualidade na TV, vai lá e desliga. Em vez de pegar aquela cena e ter oportunidade de conversar com o filho ou com a filha, o proibir. Então eu vejo que Gera tem oportunidade curiosidade, né? de falar sobre sexualidade, mas esquiva.
Não vou falar. Às vezes leva no consultório, a doutora vai te explicar como é que usa o preservativo. Não que a mãe não saiba. A gente sabe que algumas mães talvez não tenham informação, como um profissional da área da saúde. Mas o mínimo ela sabe sobre as questões da sexualidade. O que é a sexualidade? Não é só o sexo. Entra a autoestima, o cuidado com o próprio corpo, o que ela sonha para a vida dela, os propósitos, né, que o menino também sonha e a menina sonha. Então, é tratar a sexualidade, falar sobre gravidez e sexo, falar sobre tudo que está dentro da sexualidade da maneira mais natural possível. Mas o que a gente faz? A gente esquiva, geralmente os pais. É raro o pai que pega e conversa. Às vezes fala, pergunta para a sua professora, ou por que você já está falando sobre isso? É porque já ouviu falar. Alguém comentou alguma coisa. Então, é conversar. Então, lógico que se uma criança fizer uma pergunta, a gente vai responder conforme a idade da criança. O adolescente, ele às vezes não pergunta porque não tem essa abertura para perguntar. Aí ele pergunta para o coleguinha ou para a internet. Ele vai descobrir sozinho. Ele vai descobrir sozinho. O problema a doutora disse, por exemplo, que hoje as crianças têm muita informação, né? Então elas já recebem informação porque nós temos hoje um celular, uma internet em tempo real. Então as coisas acontecem. Então as crianças têm um acesso assim, a facilidade a buscar informações, mas talvez não a interpretar da maneira correta. Exatamente, da maneira correta. Talvez a interpretação é que não fica muito clara para eles, mas eles chegam até a informação, mas de uma forma talvez não clara. É onde entram as famílias, as mães, os pais, para poder esclarecer. E aí eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte, por exemplo, eu e o senhor também, nós somos de uma geração que era realmente um tabu enorme falar sobre sexo, entendeu? É um tabu enorme. Muitas meninas da minha geração foram descobrir realmente o sexo e conhecer e falar sobre isso tudo, na verdade, com o esposo. Né? Com o esposo, porque antes disso não acontecia. Isso parece tão distante assim, foi sim há algum tempo, né? Mas não tão longo assim, não tão distante assim. Então acontecia dessa forma. Então hoje não, hoje as mães estão aí mais suscetíveis, mais abertas ao diálogo, né, doutora? Hoje nós temos clínicas, isso não existia. Levar na terapeuta, levar em algum lugar, na psicóloga para falar sobre isso, não, isso na minha... Não existia, né? Na minha, quando jovem, quando adolescente, essas coisas não eram ditas dessa forma. Então a gente só tem que elogiar e que falar, e a doutora que trabalha com jovens e na área de ginecologia, e as próprias mães, e os adolescentes que conseguem, através de um aparelhozinho, receber um pouco de informação. Então é isso que a senhora disse, me marcou muito. Não tem esse negócio de não ter, de não saber, porque você pode sim se informar sobre isso e evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de sofrimento que você possa vir a ter no futuro. Você pode programar, ter uma gravidez programada, ver o seu tempo, verem o que é aquilo que eu disse, a prioridade. Eu fico falando muito sobre isso, porque a gente que é mulher, né? Nós sabemos o que é a maternidade, né, doutora? Nós sabemos o que é a maternidade. A maternidade envolve uma responsabilidade tamanha. As pessoas não têm noção. A responsabilidade é muito grande. Os nossos sonhos podem ficar perdidos no meio do caminho. E depois é muito difícil. É muito difícil você resgatar. Sem contar os riscos que você pode ter com uma gravidez na adolescência, uma gravidez assim, que é no caso da eclâmpsia, pré-eclâmpsia, pode acontecer. Você pode ter uma criança prematura. Essa criança pode te gerar mais ainda trabalhos do que o normal e o habitual. Então, são essas coisas. Então, hoje em dia, meninas, não dá para falar que não sabe. Não tem desculpa. Não dá para falar que desculpa. não sabia. Se você não sabe, se informe. E a doutora tocou num ponto interessante, a questão assim, de a criança pode nascer com algum problema, porque a mãe ainda não está preparada, né, doutora? Assim, questão física mesmo. O risco de uma ruptura prematura das membranas, o risco de um trabalho de parto prematuro. Quanto a essa angústia, né, da conversa e como conversar,
A gente não tem uma fórmula pronta, né? Não é uma receita pronta, receita de bolo. Mas o que é um equilíbrio que deixa esse canal adolescente, adulto mais fácil de entendimento? O que o adolescente pergunta é até onde vai a informação do adulto. Então, o adulto tem medo, então não pode existir a palavra medo de informar. Então, se não sabe, tenha a humildade de falar, olha, isso eu também não sei, mas eu vou atrás de saber. E outra situação é justamente não agredir o adolescente no momento com um leque imenso de informação que ele não está pronto para receber e nem omitir. Então, mesmo uma criança de 5, 6 anos, a gente está falando com ela sobre sexualidade. Ela perguntou como é que o bebê vem no mundo, explica naturalmente. Que pênis, vagina existe, que não é sujeira, cegonha, que não é né? cegonha. Não vai inventar história, não, né? Então, sementinha do começa papai. a agir com naturalidade com essa criança pequena que já está formando e desenvolvendo isso. Então, quando a adolescente entra na puberdade, ela chega para consultar, a gente fala para ela, olha, você já pegou um espelho? Já olhou sua vagina? Porque eu lido mais com meninas, né? Sim. Às vezes ela ainda se assusta, ou a mãe acha no primeiro momento que é uma agressão, e aí ela vai se colocando de uma maneira mais receptiva, porque ela vê isso como anatomia, ela vê isso como corpo físico, ela vê a menstruação como uma coisa natural. Eu falo, olha, cuidado, a natureza te prepara para engravidar todo mês. Se você der bobeira, você vai cair na arapuca da natureza. Então ela percebe que isso é o dia a dia. É o que a doutora falou de Fica naturalidade, muito né? natural. Ser natural mesmo, né? Faz parte. Isso mesmo. Né? Parte da vida. Faz parte da vida. E como disse aqui em questão de classe social, né? Que a gente falou que o senhor trabalha mais com crianças e jovens mais carentes, né? Claro. Que o índice é maior vamos dizer, nessa fatia Da população. da sociedade, né? E existe algum meio em que essa fatia possa ter mais informação, assim, na visão de vocês, assim, não só em assistindo a televisão, promovendo eventos, mas de ter outras ações, assim, poderia ter alguma ideia nova nesse sentido? As Assim? escolas. Seria né? as Nas escolas, né? Acredito que sim. Porque nas Exato, escolas, nas geralmente eu sou escolas. chamada para falar com os jovens. Raramente sou chamada para falar com os professores. E nem com os pais. E nem com os pais. É, com a meninada Então mesmo. eu vejo que seria interessante levar informação para os pais, para os professores e para os jovens também. Porque independente de classe, a criança está na escola. É lei, ela tem que estar na escola. Então a escola é o caminho. Informar, levar os preservativos para a escola, mostrar. Na verdade, hoje, eu vou até colocar de novo que a questão da informação, né? Hoje o profissional da área de saúde, que vai na escola para fazer uma palestra, por exemplo, ele não pode ir com a ideia de que ele está levando só um conhecimento. Ele vai se surpreender. Sim. Porque hoje, quando a gente vai numa escola de 7º, 8º ano, os meninos têm 12, 13 anos, Tem perguntas você se de tudo surpreende quanto é com as tipo. perguntas deles. Eles sabem Então, muito, né? muito. Talvez não seja nem a questão de ir pensar que vai só informar. Né? Talvez seja a questão de que hoje o profissional, pelo nível de informação na mídia e nas redes sociais, ele vai mais no intuito de triar fontes seguras de informação. Abrir espaço para discussão. E ouvir esses Então, jovens, mudou né? um pouco o perfil. Né? Se há 20 anos atrás eu ia numa escola de ensino médio falar e levar algum conhecimento, muitas vezes hoje eu vou ouvir e olha que ainda me surpreendo. A gente pensa que já ouviu de tudo e se surpreende com o nível de expectativa e angústia e ansiedade desses meninos de 13, 14, 15 anos. Então, o mais importante é abrir o espaço para eles falarem. Porque eles querem falar. Eles querem saber se a fonte que ele está pesquisando é segura.
Olha, que interessante, hein? Ouvir, né? E dali tirar ações que possam atender a essa demanda deles, né? Quando o nosso instrutor ele é bem preparado e ele cativa o adolescente, ele gosta, tem pessoas, você pode ver lá na própria escola, você vê quem é o aluno, o professor que desponta. Esse é confidente. Ele usa ele como confidente dos problemas que ele tem. Entendeu? E você tem que ter esse professor ligado com a equipe técnica, assistente social, psicólogo, para passar o problema da confidência, e o psicólogo vai chamar e vai fazer com que ele abra, que ele possa ser ajudado. E é bom que ele não fala só com o coleguinha. Não. Ele fala com alguém que vai poder auxiliá-lo. Então, o instrutor, ele não está lá para estudar matemática financeira, nem português, nem redação, oratória, não. Ele tem que ter responsabilidade social com o aluno. Esse é o que nós estamos fazendo. Compromisso, é o que nós estamos buscando hoje. O professor que não buscar essa responsabilidade, ele não serve para ser instrutor. Entendeu? É verdade. Isso envolve questões do mercado de trabalho também, né? Não só questões éticas que envolvem família. Outra coisa, hoje você está ligado ao RH da empresa, onde o menino está. Ele tem que fazer o relatório para você do comportamento dele. O comportamento inadequado, ou se um pouco suspeito, ele tem que passar para a gente. Aí a visita tem que ir lá ver o que está acontecendo. Você tem que cercar. Eu costumo dizer o seguinte, é igualzinho levar um boi lá no curral. Se não tiver uma cerca de calda de casa, você não chega com ele lá. Sim. Não é verdade? Tá certo. Hoje no mundo virtual, startups e tudo, né? Assim, talvez até um aplicativo aí, né? Para passar informações, né? Hoje tá tudo aqui na palma da mão, né? Tem aplicativo. Tem já? Já tem. Que já explica como é que funciona tudo. A criança vai lá, brincando. Hoje a menina tem aplicativo para saber o período fértil dela. Marcar a menstruação, qual que é o período fértil. Tem que arrumar um psicólogo para tirar ele do aplicativo. Depois para largar o celular vai ser difícil, né? Vai querer ficar no aplicativo e não vai nem namorar, né? Na verdade, né? Bom, e para o ano, assim, vamos supor, a gente tem aí, infelizmente, né, no meu ponto de vista, ainda tem que ter leis que determinam que as coisas devem ser feitas, né? Mas talvez não é necessariamente assim, né? Talvez pode por iniciativa, talvez da própria iniciativa privada, de empresas promover eventos com filhos de funcionários. Isso tudo é bem saudável, né? Sim. Eu acho o seguinte, tem lei que a lei ela surge em função da demanda. O legislador vê. Mas tem coisa também que a lei ela é feita em função daquilo que já está funcionando e regulamentar. Isso pode ser dessa forma. Pode não é isso? Pode. Então você pode regulamentar direitos, deveres de pessoa, mas eu acho que quando você busca a salvação da família, você não tem que discutir com ninguém. É querer fazer. Exatamente. Entendeu? É abraçar a causa. Não é verdade? A gente não pode ficar só esperando que o poder público resolva todos os problemas. Entendeu? O poder público tem sim a sua responsabilidade, a sua participação e com certeza faremos ações, sim. Essa já foi uma iniciativa já logo neste ano, né? Já startando logo uma série de outras ações que virão, com certeza. Mas eu acho que a sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo, ela é responsável também por tudo. Entendeu? Então, quem tiver uma boa ideia, quem tiver um trabalho e quiser participar, entende? É importante que se manifeste, entendeu? Para ajudar, sim, assim como o senhor tem feito nesses 50 anos de trabalho, é importante que todos nós nos unamos. A sociedade civil, entendeu? O poder público, todos nós, os empresários, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Então, né, a gente não pode colocar na conta de uma pessoa só. Sim. Cada um de nós, as famílias têm responsabilidade, sim, cada um de nós tem a nossa responsabilidade. E é juntos que nós vamos transformar esse mundo. É juntos e é com trabalho que nós vamos fazer um mundo melhor para todos nós e para nossas crianças também. E é interessante assim, não só nessa gestão, mas o Poder Legislativo, ele sempre esteve aberto a essas questões, né? De oferecer o espaço da Câmara, que tem lá 300, 400 lugares, toda a estrutura para receber um evento, desde que seja de forma bem antecipada, organizada. E a gente vê isso, né? Não tem desculpa para falar assim, não tem um lugar para fazer, às vezes até quer fazer,
Nesse caso, pode buscar o Com Poder certeza, Legislativo, né, com doutor? Pode ir no certeza. gabinete da vereadora. Sim, com certeza. A gente vereadora tá- dá andamento Sim. para chegar na presidência, enfim. Certo. A Nós própria estamos presidência é aberta prontos, também. e aquela casa, ela não é nossa. Aquela casa é do povo. povo, É. entendeu? Então, se você tem aí um evento, alguma coisa que você queira fazer, procure, né, o legislativo, sim, que nós estamos abertos ali junto com o deputado, ó, Com o presidente da... com o presidente da casa, o vereador Baiano. Estamos abertos, sim, para receber, como foi recebido aí, caso, com muito carinho, com muito Foi só gosto. um E exemplo, foi um assim, evento né? belíssimo, porque envolveu várias crianças, foi bonito de se ver, entendeu? Bonito de se ver a nossa colega aqui levando informação de uma forma bem tranquila. Você também, sua presença foi muito importante. E as crianças gostaram muito. Eles gostaram muito, ficaram atentos e foram muito participativos, né? Eles participaram muito. Então, a Câmara é o espaço, é o lugar do povo, é a casa do povo. E nós estamos abertos para vocês. E o mais importante, sim, também que agrega muito é que esses eventos são televisionados, né, ao vivo. Isso. Né, transmitido ao vivo pela Então, televisão, que mais não abrange alcance, só né? aquele espaço Não. da Câmara, mas toda a cidade de Uberlândia estava acompanhando vocês, Sim. Isso né, mesmo. fazendo as E palestras, agora a também palestra pela entrando internet, na casa da viu? pessoa. Pela internet também. Então, É, quer dizer, pela internet pela também. Internet, então, Está no YouTube, Tá tá no lá. YouTube, exatamente. Para quem está assistindo a TV Câmara agora e não acompanhou as atividades do evento, Isso. e é uma mãe que quer colocar uma palestra da doutora Mônica ou da doutora Eliane, está lá, disponível. Ó, vamos assistir a palestra hoje aqui da doutora Mônica. Isso. Vamos assistir a doutora, ou o seu Antônio, enfim. Né? O interessante é isso, que é um espaço que está disponível democraticamente para a população, Isso. tem os trâmites para se fazer isso, Sim, claro. e tem a grande vantagem de ser televisionado ao vivo para toda a cidade de Uberlândia e para o mundo através da internet. Interessante isso também. Bom, aqui você que está nos acompanhando, está chegando agora, aí, nós estamos falando sobre prevenção da gravidez na adolescência, falando sobre questões médicas, questões psicológicas de comportamento e também questão social, envolvendo questões políticas. Aqui o Câmara Debate é bom que a gente fala de tudo sobre o mesmo tema. E se você chegou agora, você pode acompanhar esse programa numa reprise ou ir lá no portal da Câmara na internet, no Câmara Debate, tem esse programa para você assistir a hora que você quiser. E a gente já está chegando no final aqui, eu queria agradecer muito a presença de vocês e pedir uma consideração final de cada um, né? Cada um aí na sua área, na sua expertise, de passar uma mensagem final para o nosso telespectador, para a mãe, para a filha, para o filho. Ficar bem à vontade. A gente começa aqui com a doutora Mônica e termina lá com a doutora Jussara. Cheio de doutoras aqui, né, São Antônio? Doutora Mônica Lima, que é psicóloga e professora de sexologia. Muito obrigado pela presença aqui e a gente espera contar com você em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado. Estarei aqui, é só chamar. Opa, que bom. Então, jovem, né, eu digo assim, o menino e a menina eles precisam entender que o corpo é dele, a responsabilidade, então, também é deles. Então, cuide do corpo, respeite o próprio corpo e respeite o corpo do outro também, porque não é só respeitar o seu, é respeitar o do outro também. Então, se vai ter um momento íntimo, então, por que você vai evitar o preservativo? Você pode respeitar o corpo da menina ou o menino respeitar. Então, respeite o corpo um do outro. Essa é a minha mensagem. Tem empatia, né? Tem empatia. Se colocar no lugar do outro também, né? Isso. Muito bom. Mônica Lima, muito obrigado pela presença. Senhor Antônio Naves, não é a primeira vez conosco aqui, espero que não seja a última. Claro. Muito obrigado pela presença mais uma vez e parabéns pela iniciativa. No Brasil, a ICASO saiu na frente aí, sendo a primeira a promover um evento nesse sentido aí, depois da promulgação da lei lá. Olha, parabéns, senhor Antônio. Eu quero dizer o seguinte, agradecer em primeiro lugar os adolescentes da ICASO que participaram maciçamente presente, tiveram um comportamento de adulto dentro da Câmara Municipal. Quero agradecer uma pessoa que organizou esse evento, que foi muito importante, hoje diretora da ICASO, a Silvana Borges, ela que contactou com todos vocês, que organizou, entendeu? E o que mais me emocionou com esse evento foi a alegria dela de ter feito o evento, entendeu? A mensagem que ela colocou
na rede social, que me chamam de querido Antônio, gratidão pelo que ela fez. É essa emoção que vai passando para outra emoção é que faz o Uberlândia ficar grande, a ICASO ficar grande, a Câmara Municipal ficar grande. O Uberlândia passa por um momento difícil, que é uma imigração que vem do norte, com o saco nas costas, sem nada por morar, enquanto que do sul vem um empresário investidor, entendeu? E que os problemas que a gente enfrenta são grandes. Pessoas, por exemplo, hoje que nós temos uma casa de apoio à mulher vítima de violência, todas que passaram por lá vieram do Piauí, vieram do Maranhão, e constituiu família aqui, tiveram filho aqui, e problemas às vezes de desemprego, acabou tendo problema com o marido, apanhou do marido, pegou a condução e voltou para trás com o filho nas costas. E o marido ficou aqui. Esse é um problema que precisa ser pensado também. Eu sei que é difícil administrar uma cidade como Uberlândia, né? Que a imigração é muito grande, ela converge tudo. Busca de emprego, busca de tratamento médico, busca de identidade. Entendeu? A cidade, Uberlândia perdeu a identidade de uberlandense. Hoje a identidade, pessoas que vêm buscar a sobrevivência, ela não tem identidade com a cidade, ela vem em busca da solução dela. O processo multiplicador de querer ajudar o outro não tem, ela quer ser ajudada. Isso é muito difícil de administrar. Você que representa o legislativo, começar a olhar por esse lado, tem muita coisa para ser feita. Obrigado ao senhor Fernando também, que ajudou muito lá no evento, que deu uma pequena palestra também lá. Você está convidado. Você está convidado nas horas vagas, aí caso está lá para você também. Muito obrigado, senhor Antônio. Será uma honra. Conte comigo. Obrigado. Bom, doutora Eliane Espíndola, ginecologista e obstetra, sim, correto? Muito obrigado pela presença da senhora aqui. A gente espera contar em outras oportunidades. A doutora parou a agenda dela lá, falou, eu vou ver minha agenda, vou mudar tudo para poder estar no programa. E a gente agradece muito essa disponibilidade, doutora. Muito obrigado. Para mim é um presente, né? Um presente e uma honra fazer parte desse momento pequenininho da história com o senhor Antônio, que a gente admira imensamente esse projeto, que é um projeto sem fins lucrativos, mas eu acho que o ganho é muito maior do que qualquer coisa. Um beijo também para a Silvana pelo convite, que é muito especial. Tenho que agradecer a instituição que eu represento, aonde a gente vai, a gente representa, né? O Hospital Santa Genoveva, e falar o recado para os empresários. Nós temos lá na prática o menor aprendiz. É uma experiência fantástica. Vários de nossos funcionários, eles começaram como menores aprendizes, são excelentes funcionários, eles foram formados lá dentro, né? E, acima de tudo, é desejar que já é um sucesso e que se multiplique cada vez mais esse tipo de iniciativa. Bom, então, doutora Eliane, muito obrigado. E a doutora Jussara Matsuda, vereadora, médica, que sempre trabalhando aqui conosco nessas pautas relacionadas à questão de saúde e comportamento visando a saúde. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela presença. Muito obrigada a você, muito obrigada. Assim, é um prazer enorme dividir esse espaço com todos vocês, com a senhora doutora, com você também, a senhora psicóloga, e o senhor Antônio. E mais uma vez a gente tem que enfatizar o trabalho dele, que é de muito respeito, um trabalho relevante para a cidade de Uberlândia. Então é muito bom a gente contar com pessoas que levam o trabalho a sério e têm essa responsabilidade com a cidade de Uberlândia. Então, parabéns ao senhor e a todos vocês, muito obrigada. E fica aqui sempre um alerta, sempre um pedido, né, que a gente faz para que os nossos jovens prestem atenção, se cuidem, tenham responsabilidade, olhe para frente, né? Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, e as coisas boas tem muita coisa boa para acontecer. Então, vamos caminhar, né, sempre para frente e devagarzinho, né? Não é isso, doutora? Com muito cuidado, né? Não vamos ser surpreendidos, né, com um momento que pode ser colocado adiado,
né, pode ser colocado mais para frente, né? E como a doutora disse, eu achei muito interessante, que é isso mesmo, todos os meses você está pronta para engravidar. Pense nisso. E tome cuidado, né? E tome cuidado, exatamente. Bom, para você que nos acompanhou, o Câmara Debate fica por aqui e a gente volta num próximo tema. Até lá.